cartas aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, a Timóteo e Tito. Cada uma dessas cartas era uma oportunidade de não só manter os ensinamentos, como fazer com que eles tivessem a coragem de vencer as dificuldades. Porque os poderosos não atinavam ainda pela grandeza do que Jesus tinha deixado como a sua herança para nós. Eles ainda tinham medo de perder a única coisa que eles dispunham, que era o poder. E por isso mesmo era necessário, como os apóstolos o fizeram. Logo depois que Jesus se foi, eles se espalharam por toda aquela região. Alguns ultrapassaram mesmo com todas as dificuldades e foram pregar o que chamamos hoje de Boa Nova. A Boa Nova, aquela novidade que até hoje nós temos dificuldades em realizá-las. E a maior delas, me parece ainda, aquela em que ele ousadamente e sabiamente nos diz que devemos amar aos inimigos. É muito forte isso ainda para nós. Imaginemos naquele tempo, onde os inimigos eram facilmente desertados do nosso convívio. Nós, portanto, compreendemos as dificuldades que todos passaram. E ele exatamente vai vivenciar isto. Fazer com que a boa nova seja pregada, para que todos saibam. Aqueles que quiserem, sigam. Aqueles que ainda não podem seguir, terão forças suficientes para depois, compreendendo, superar as dificuldades e seguirão tranquilamente. Quero lhes mostrar como esta técnica vem sendo vivenciada, porque muitos séculos depois, o professor Hipólito Leon Denis Arrival, já agora Allan Kardec, no nosso conhecimento, muda também a técnica. Como os apóstolos mudaram de Jesus, que somente vivenciava aqueles lugares, como Paulo de Tarso, que foi aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, para dizer que o Messias tinha chegado. Allan Kardec também muda a técnica. Agora, não mais o pregador, como sempre estamos fazendo este comentário, para que a multidão de gente, ou seja, os mais simples, os humildes, aqueles que acreditavam naquelas palavras, aqueles que se consolavam com elas, eles também fez assim, mudou de técnica. Ou seja, perguntas para que os espíritos possam responder. Pode ser muito simples isso dizer em poucas palavras, mas se atentarmos um pouco para uma reflexão, nós vamos perceber a coragem, a ousadia no bom sentido interpretada, a certeza de alguma forma de que esta mudança seria eficaz. E nós só podemos ver isso hoje, porque estamos aqui
como poderíamos estar em qualquer outro lugar e até na praça pública, sem receio algum de estarmos manifestando a nossa fé. Isto significa liberdade. E a liberdade significa a capacidade de decidir que a infinita providência de Deus nunca nos faltará. Então, é uma história, é uma organização que se mantém. Nós precisamos perceber isso, para que no futuro, quem sabe nós mesmos ou outros que ainda não tiveram ouvidos de ouvir, possam deixar emanar de si mesmo a coragem para sempre estar dizendo a boa nova àqueles que queiram ouvir. Por isso, ele mantinha esse contato pelas cartas. A cada um desses povos, ele tinha especificamente uma orientação a dar, a partir da dificuldade que ele percebeu quando lá esteve. Aos Coríntios, ele percebeu que, sendo Corinto uma sociedade, uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes, era uma cidade que abrigava muitos estrangeiros, porque vinham em busca do luxo, dos bens materiais que o comércio naquele tempo poderia estabelecer de uma maneira mais fácil. E isto o preocupou. E ele aconselha nas cartas que faz aos Coríntios que não se deixem acovardar pelos perigos, mas que, sobretudo, não se deixem iludir pelas falsas promessas que pudessem divergir do que ensinava o Cristo Jesus. Isto é que era esta é que era a orientação. Isto que era a verdade. Então, essa transformação que se faz na sua consciência, a nós chama uma atenção especial. A coragem de mudar de pensamento, de externar o que vai lhe ocasionar até a morte. Porque a sua ousadia, não no sentido chulo do termo, como às vezes empregamos. Ousado é aquele que ultrapassa o respeito. Não, é no sentido técnico da expressão. Esta ousadia que Dindinhamana expressou, aquela de acreditar naquilo que sabia ser uma boa semente. A coragem de simplesmente se expressar, porque sabia que a árvore daria frutos, tendo em vista de que toda semente bem tratada, ela germinará. E quem se expressou desta forma tão simples também foi Jesus de Nazaré. E o semeador saiu a semear. A semeadura, quando ela é baseada nos princípios que nos regem, da lei de Deus, que é perfeita, mas que é justa e imutável, ela jamais perecerá. Jamais o joio
matará o trigo que é bem cuidado por aqueles que são responsáveis por ele. E quem são esses responsáveis no caso específico da nossa festa? São seus filhos, que ouviram, que fizeram, que mantêm, que estão sempre prontos a trazendo, como sou testemunha ocular, dos filhos, a essa altura netos, e dos amigos, e é uma mágica. Nunca cheguei aqui para ter cadeiras sem alguém sentado. E já tem algum tempo. As cadeiras foram aumentando, a cada vez que eu chegava, eu digo, aí tem mais cadeiras. Como a mágica, elas todas ocupadas. E eu ficava pensando, às vezes, conversando com minha amiga Ione, aí vizinha, não é? Conversando, onde é que este povo ouve a propaganda do Consolador? Lá embaixo, que não tinha o nome ali, o Consolador, era escrito no tijolo ou no cimento, você lembra? Não tinha, hoje em dia não, já tem a placa, tá, tudo mais, né? Mas era assim. As cadeiras foram uma consequência da procura. Significa que a notícia se alastrava, que os amigos acreditavam, que os exemplos, sobretudo, queridos amigos, eram eficazes, não é? Por isso é que é com muita alegria que nós fazemos essas comparações. O trabalho que Paulo de Tarso fez ao seu tempo é um trabalho que nós estamos fazendo também. Claro que nós agora, com algumas regalias, alguma segurança, mas quantos ouvidos a quem nós recorremos para que as nossas mensagens sejam ouvidas são moucos. Uma expressão especial. O que é um ouvido mouco? É aquele que não funciona. É aquele que está sem capacidade de perceber o som e, em consequência, a mensagem que vai através dele. Quantas recusas, quantas situações que nós somos até repelidos quando dizemos qual a nossa opção religiosa, filosófica. Outro dia, vale a pena trazer para vocês esse exemplo. Eu presenciei uma situação que fiquei sem entender se ela ainda funcionava, mas funciona. Alguém sentado num transporte coletivo deu uma mensagem a um companheiro. E daquelas mensagens que são distribuídas pelas igrejas pentecostais, e a pessoa leu e ficou assim, como que refletindo aquela mensagem. A pessoa se entusiasmou, quem deu, mais um, e perguntou: qual é a sua religião? Na hora que o companheiro disse: eu sou espírita, ela levantou e simplesmente pediu o ponto do ônibus. Ele percebeu que ela estava tranquila, ela não ia sair naquele momento. Não foi uma coisa que já estava previsto, não.
a presença, a companhia daquele que lera, e ela ficou tão feliz, lhe era perniciosa a tal ponto que ela não queria nem mais ficar junto e desceu do transporte. Estamos no ano de 2019. Quantos de nós passa por esta situação? Basta que expresse. Eu não sei qual é o perigo que esta expressão espírita tem para eles. E não quero saber também. A mim não vai acrescentar coisa nenhuma, mas que nós não temos receio, não temos vergonha de dizermos espíritas, seguidores de Jesus de Nazaré. Então, esses exemplos servem para nos fortificar de que, se aquilo que ensinou Jesus de Nazaré, cada vez mais, como na parábola do semeador, se rende não mais a 30%, não mais a 60%, mas de uma maneira que não se conta. A cada vez que nós exemplificamos o bem, que oramos por outra pessoa, que as nossas vibrações alcançam, consolam, orientam, chegam até alguém, nós estamos fazendo um trabalho de Paulo de Tarso, de Jesus de Nazaré, ou de quaisquer desses Cristos que a humanidade recebeu na Terra. Tomemos esse estímulo como uma situação que nos não somente fortalece, mas do trabalho que estamos executando para que as humanidades que haverão de nos seguir também aprendam que devemos fazer o bem sem olhar aqui. Devemos amar aos nossos inimigos. Devemos ter o amor de Deus sobre todas as coisas. Devemos considerar o próximo como a nós mesmos. Devemos ser humildes e mansos e puros de coração. Devemos fazer a caridade, a justiça, nos organizando para que o sentimento maior, como nos ensinam os Espíritos, que é o de amor, chegue até nós. E nós recomecemos outra vez o trabalho com todos aqueles que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir para nós. O exemplo de Maria da Conceição Ferreira de Souza está aqui projetado. Quem sabe se ela sabia o que ela estava fazendo? O interessante é a forma não ostensiva. Ela não ameaçou, ela não sequer aconselhou a Cecília fazer aquele cantinho onde ela pudesse orar. Ela pediu este exemplo para ficar gravado em cada um de nós. Se ele não fizesse, vamos dar margem ao nosso pensamento, à nossa imaginação. Será que ela se magoaria? Será que ela procuraria outra pessoa? Será? Nós temos uma imensa forma de pensar. Mas ela sabia a quem estava pedindo. Não é interessante pensar assim? Ela pediu porque sabia que o seu filho haveria de fazer esta vontade, não negaria este pedido para ela. Então, desejamos que ela, no lugar onde esteja,
certamente um lugar onde o trabalho que realizou, a coragem de criar os seus filhos, vencer todas as dificuldades, a credenciam a um lugar onde as companhias que ela tem sejam aquelas que espalham o bem. Como disse Jesus, assim na terra como nos céus. Vamos manter-nos unidos, corajosos, exemplificadores, aqueles que acreditam que o reino de Deus está em cada um de nós. Aqueles que sentem que a misericórdia divina não pode lhes falhar, porque advindos dele, seremos sempre por ele mantidos. Aqueles em que assumem a responsabilidade de continuar fazendo aos outros o que queremos que seja feito a nós. Mantenhamos o Consolador na sua melhor forma. Material, sim, tantos ventiladores, janelas abertas, microfone, todo esse conforto para que este seja um lugar onde nós nos refugiamos para fazer também as nossas orações, como nos disse Dindinha Mana, que não esqueçamos que devamos trazer os nossos filhos, os nossos amigos, convidar outras pessoas, como sempre fizemos, para que este templo, esta oficina de trabalho, este hospital, como nos dizem ser a casa espírita, esse tríduo permanente, cumpra o seu papel na história das humanidades. Parabéns mais uma vez, sobretudo agradecendo àqueles que ficam à frente da atividade, que possam nos trazer Glauco sempre com a sua voz melodiosa, a sua escolha eu estava prestando atenção ao critério que ele traz para as músicas, não é para a escolha das músicas. Não é só porque elas são harmoniosas, não. Elas têm um significado, a letra acompanha a melodia, a harmonia. Imaginemos quantas vezes ele ensaia essas coisas. Ele escolhe, ele traz a mensagem da forma como a sua condição estabelece para nos alegrar e que não venha só no dia do aniversário. Qualquer momento ele esteja convidado, não é? E entre ali sem convite para nos brindar com esta alegria que hoje foi formalizada. Obrigada mais uma vez a Dindinha Mana, aos seus filhos, a todos nós que aqui estamos e sempre estaremos com alegria e felicidade nos nossos corações. Optamos por colocar ali aquele quadro com os semeadores, né? E nós colocamos inicialmente ali o nosso irmão Juventino, Cecílio e nosso irmão José. Sabemos que muitos outros trabalharam, mas que são tantos, vamos deixar eles três aí como símbolo, né? Sabemos que tem outros, como o nosso irmão Moacir, que é o mais antigo trabalhador,
a nossa casa. Moacir, esse é? Moacir. É esse. É. Está aqui ativa. Nosso irmão Heraldo, que é representante juventino. Nosso irmão Emanuel, está ali, que é representante de José. E Cecília tem um pouco mais de representantes. Eu estou representando, mas tem mais alguém solto por aí. Mas... E as meninas? As meninas também. Quando eu falo outros, outros e outras. As meninas, você só falou nos homens. Semeadores. Nós somos os frutos dessa semeadura. E também somos os novos semeadores. Maior responsabilidade para nós. Certo? Nós somos os novos semeadores. Quando perguntado qual era a maior, o bem que faríamos a doutrina espírita, foi respondido que era a sua divulgação. Olha aí a nossa responsabilidade. Nosso irmão falou muito disso aí. Então, temos a obrigação de divulgar, mas divulgar de forma correta, seguindo Jesus e Kardec. Né, gente? Mas nós não vamos nos alongar, não. Temos umas canecas ali que foram construídas em homenagem ao aniversário do centro. Quem tiver interessado em adquirir, conversa ali com o nosso irmão Mateus e a Natalícia. Para ajudar na construção, na ampliação do centro. Ok? E nosso irmão Glauco vai tocar mais uma musiquinha para a gente. E depois o nosso irmão Moacir vai fazer a prece de encerramento da nossa tarde e noite festiva. Muito empolgante, muito emocionante. A energia que reina aqui no nosso recinto é realmente muito boa. Eu estou sentindo. Espero que vocês também estejam. Está passando para nós.